E olha, depois de fazer campanha para Lula durante as eleições, o escritor Paulo Coelho foi às redes sociais manifestar seu descontentamento com a gestão petista. Segundo ele, seu novo mandato está patético. Coelho citou os ataques feitos pelo petista ao senador Sérgio Moro e ao Banco Central como justificativa de sua insatisfação. Por fim, ele afirmou que não deveria ter se empenhado na campanha de Lula, pois perdeu leitores e não está vendo seu voto valer a pena. Começo com você, Cláudio Dantas. Não é o primeiro, né, Dantas, que declarou apoio a Lula, que fez campanha durante o período eleitoral e que agora vem a público para se manifestar descontentamento, insatisfação com esse início de gestão do presidente. O que é que você pensa quando vê desabafos como esse que fez o escritor Paulo Coelho? Dantas. O time dos arrependidos do Lula vai aumentando, vai se ampliando a olhos vistos. O Paulo Coelho é uma personalidade influente e ele se expressar nas redes de uma forma clara tem o seu impacto. Não à toa o Lula, a popularidade do Lula vem caindo a olhos vistos, vem nesses últimos meses, primeiros meses do ano, primeiros meses de gestão, ainda prestes a encerrar os 100 dias, a concluir os 100 dias de governo. Lula já se coloca como um líder político desgastado por crises que ele mesmo cria, por uma falta de plano de governo que já não existia na campanha e que se provou absolutamente ausente na gestão já em seu início. Nós seguidamente aqui, semana após semana, temos ressaltado as falhas desse governo na condução dos diálogos, da formação de uma base, não consegue, da negociação para o andamento de pautas no legislativo. O que a gente percebe é que o PT parece que esqueceu como se governa, né? Uma coisa é o que aconteceu lá na primeira gestão do Lula, que obteve aí um sucesso mediante uma casa arrumada, um contexto internacional favorável. Outra coisa é pegar um país que vem, né, passando por um momento de pandemia, de guerra, e que apesar de ter uma casa ali arrumada, moderadamente arrumada, precisava ter ações mais concretas. Então o Paulo Coelho ele tá jogando um balde de água fria na militância. Daqui a pouco ele vira fascista também. Eu acho que é importante chacoalhar, né, o governo, porque no fim das contas o povo é que está sendo deixado de lado e que precisa ter alguma resposta. José Maria Trindade, e você, Zé, o que achou dessas declarações do escritor Paulo Coelho? Ele diz até que perdeu leitores por causa do apoio a Lula, mas não está gostando do que viu nesses primeiros 3 meses de gestão do presidente, Zé. Pois é, o mundo anda mesmo dividido, né? Uma frase que eu citaria dele, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. O Paulo Coelho tem que ter um pouco de paciência, porque eu diria, olha, Paulo, vai piorar. Apenas 2 meses de governo, quase 3 meses de governo, né? A situação é meio complexa mesmo. Hoje o senador Eduardo Girão fez um discurso fazendo exatamente um levantamento e fazendo a projeção lá do que tem para entregar nos 100 dias de governo Lula, que se cobrou esta plataforma, né? Não tem nada, ele apenas entregou alguns projetos que já estavam em andamento, né? Além disso, a prometida gestão compartilhada não está acontecendo, há uma centralização muito grande do PT, né? É daí que faz exatamente essa decepção. Eu, por mim, já diante de uma experiência já antiga, quero dizer o seguinte: toda mudança, toda revolução, toda mudança, troca, ela acaba provocando mesmo alguns desafetos, decepções e poucas alegrias, porque todos que ganham um governo assim querem tirar um naco do governo de alguma forma, ou pessoalmente, ou setor, né? E só que não tem lugar para todo mundo na nova conquista. Poucos é que chegam ali à base do governo e ao núcleo duro de cada governo. E aí sobra decepção para todo lado, isso já é esperado mesmo, né? Mas no caso do Lula, a situação é muito mais grave, porque ele prometeu essa tal gestão compartilhada, como se fosse uma
uma revolução de todos, né? Isso não está acontecendo e não vai acontecer pela origem do partido dele, pela origem política dele, ou seja, de centralização. Então, Paulo Coelho, eu respeito muito Paulo Coelho, um dos maiores vendedores de livros do mundo, né? Conhecido mundialmente, isso não se faz à toa. Podem criticar os livros dele, alguns água com açúcar. Ele tem bons tradutores, Paulo Coelho. Pois é. Enfim, mas Paulo Coelho é apenas um dos, a fila está grande de pessoas que ficaram simpáticos a Lula e que criticaram. Eu traduzo isso aí sem nenhuma sombra de dúvida de que se tratam aí de pessoas que criaram uma raiva do Bolsonaro e votariam em qualquer um, menos no Bolsonaro. E para você, Pavir, brincadeiras à parte, é bem-vindo uma manifestação como essa? Não é brincadeira, não. Os livros dele são assim, coalhados de erros de português. Ele não tem um português castiço e realmente a tradução deve ser muito boa. Até pelo tweet você vê que ele não é uma pessoa que domina a língua portuguesa. Aliás, quando eu vi essa notícia mais cedo, eu até tinha encarado como um arrependido, fiz a brincadeira, né, do cão arrependido, etc. e tal. Mas olhando assim pela quinta vez este tweet, vocês não entenderam direito o que está aí. A frase do meio é essencial. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. E põe vírgula antes do etc, né? Para você ver como ele não domina a língua. O que ele está querendo dizer com essa frase do meio é o seguinte: Paulo Coelho, ele é um tarado da vingança. Você não percebeu que o desejo dele, o governo Lula não seria patético se ele tivesse conseguido acabar com o Sérgio Moro e com o Campos Neto. Ele queria mais radical, hein? Ele queria mais radical. Ele está se queixando do fato de Lula não ter conseguido dar cabo de Sérgio Moro, estou dizendo politicamente, e também dele não ter dado cabo de Campos Neto, politicamente. Ou seja, o que Paulo Coelho está se queixando aqui é do fato de que Lula não conseguiu implementar um regime autoritário que calasse os opositores, tanto no campo político quanto econômico. É isso que quer dizer este tweet do Paulo Coelho. E por que ele quer isso? Bom, talvez porque Paulo Coelho sempre foi feliz com o governo do Brasil nos 14 anos de PT enquanto ele vivia na Suíça e quer ser feliz de novo com o governo do PT para ele ter certeza de que fez uma boa escolha de viver em Genebra e não no Brasil. Você, Mota, pra gente fechar. A minha interpretação do texto foi parecida com a do Pavinato. Foi assim que eu interpretei o que o Paulo Coelho disse. Ora, Paulo Coelho vendeu 350 milhões de livros. Essa é a importância do Paulo Coelho e do posicionamento público dele. Tá? Todo mundo que já publicou um livro sabe da dificuldade de você vender 10 livros, 100 livros. 350 milhões não é brincadeira. Agora, se há uma acusação que não pode ser feita nem ao PT, nem ao seu candidato, é a de estelionato eleitoral. Quem está surpreso com o que está acontecendo agora, que eu repito, eu não acho que é o caso do Paulo, eu concordo com a interpretação do Pavinato, mas tem gente que está decepcionada, né? Quem está surpreso, decepcionado, não estava prestando atenção ao que aconteceu no Brasil nos últimos anos, talvez estivesse no exterior, né? Aplicando dinheiro em fundos de investimento. Onde estavam essas pessoas durante a campanha eleitoral, gente? Nós mostramos aqui várias vezes os discursos de campanha. Está tudo lá. Tudo que está acontecendo agora foi declarado explicitamente. O que está acontecendo agora no Brasil é simplesmente a realização do que havia sido prometido, com as poucas exceções, né? A picanha e a cerveja. O resto está tudo lá. E aí eu queria dizer o seguinte: não está claro para mim
se nesse contexto há espaço para arrependimento. Tá? Porque quer dizer que depois de 14 anos do PT no poder, ainda tinha gente com dúvida sobre o que eles iam fazer quando voltassem ao poder. Isso me parece uma questão de dissonância cognitiva. Você enxerga a realidade com os seus olhos, mas você prefere acreditar numa ilusão ideológica. Então, prestando aqui uma ajuda a essas pessoas que se encontram nessa situação difícil, eu vou prestar minha solidariedade, vou dar 2 sugestões. Primeiro, você que está aí arrependido, peça desculpas ao povo brasileiro, que agora vai pagar o preço do equívoco que você cometeu. Segundo, se você está realmente arrependido, junte-se àqueles brasileiros que estão realmente lutando pela liberdade e pela prosperidade do Brasil. Você que é famoso, que é influente, que é conhecido no mundo inteiro, use a sua influência, a sua celebridade, a sua voz para denunciar tudo que está acontecendo no Brasil, que é absolutamente errado, e para defender as pessoas que foram vítimas simplesmente porque expressaram a sua opinião. Fala, Pavê. É o seguinte, o Mota, ele deve ter confundido, ele, o Paulo Coelho, o alquimista, né? Quando o Lula lançou a chapa, ele viu o vice e pensou que o Lula tinha virado um alquimista também. Então ele fez esta confusão, mas dificilmente ele vai se juntar com esta gentalha que somos nós, né?